Cara, falamos agora a respeito de um tema extremamente importante. Nós vamos falar da safra do Mato Grosso do Sul. Aqui a gente vai falar um pouco a respeito dos preparativos para essa safra 2025-2026. É uma safra desafiadora, principalmente sobre aspecto, antes de começar, né? Sobre os aspectos financeiros, de recursos que são acessados. Tem um desafio bastante grande para esse produtor, assim como a comercialização, já que devemos ter até novembro um acordo entre China e Estados Unidos, o que mexe ali no tabuleiro do mercado internacional. Para falar a respeito do tema desenvolvimento das lavouras no campo aqui no estado, eu recebo o Gabriel Balta, coordenador técnico da ProSoja de Mato Grosso do Sul. Gabriel, seja bem-vindo, um bom dia a você. Bom dia, eu que agradeço o espaço, é um prazer estar falando com a Rádio Massa. E a safra de soja traz um aspecto bem desafiador para o produtor de soja do estado do Mato Grosso do Sul. Muito bem, Gabriel. E o produtor sul-mato-grossense, ele vai chegando aí na janela de cultivo, de semeadura, né? É possível que a gente tenha uma semeadura mais cedo, né? Pelo que a gente tem visto aí da meteorologia, mais cedo do que aconteceu no último ano. Como é que vocês têm visto essa questão no campo, junto com o produtor rural? O que esperamos dessa safra 25-26 em termos de produção e produtividade? Então, o que a gente analisa inicial após a abertura do calendário de plantio, dia 16 de setembro, a gente acredita que o produtor ele vai ser bem cauteloso, né? Acredito que esse avanço diário nesse ano seja mais cauteloso. A gente tem aí analisado as questões climáticas, o prognóstico de setembro, outubro e novembro saiu. Então ele traz aí volume de chuvas bons para a região sul do estado. Isso daí é o que faz iniciar o plantio muito mais rápido na região sul. Região norte ele tem eu falo assim, de média abaixo um pouquinho da sua previsão de pluviometria. E a região centro-oeste é a mais afetada nesse início. Então ela vai ter precipitações muito mais abaixo. Então, seguindo essa tendência, a gente tem aí a região norte com um pouquinho do plantio mais atrasado, onde concentra aí praticamente 15% da área produtiva de soja do estado do Mato Grosso do Sul. E a região sul começa mais cedo e, claro, né, ela tem uma área maior, ela tem 60% dessa área. A expectativa é que a gente não siga muito a taxa geométrica de crescimento para o estado do Mato Grosso do Sul. A gente siga aí a taxa de crescimento entre a média dos últimos 5 anos de área. Então, acredito que a gente fique entre a casa, ainda a gente não divulgou esse número, a gente está aguardando alguns dados chegar do campo para a gente lançar, mas a gente acredita que ele fique a área entre praticamente entre 6,5% de aumento em relação à safra passada. 6,5% de aumento? Isso, fica em torno entre 4,7 e 4,8 milhões de hectares. A produção não vai variar muito, a gente sempre segue uma tendência bem conservadora. A produtividade vai manter em torno de 52, 53. Um acréscimo aí mais ou menos de 2,5% a 2%. E a produção pode chegar na casa dos 15 milhões de toneladas. No entanto, ainda a gente está avaliando esse número e a gente tende a soltar aí semana que vem, para que a gente já tenha já uns dados mais precisos sobre o trabalho que a gente realiza dentro da ProSoja através do projeto SIGA-MS, que traz toda essa informação do campo e mapeia a área de soja do estado do Mato Grosso do Sul. Bom, dentro desse mapeamento, né, a gente tem, né, e o acompanhamento também do geral de como que esse produtor tem visto aqui no Mato Grosso do Sul. Ele estava seguindo também a tendência brasileira, que é uma expansão menor. É a menor expansão pelo menos no geral no Brasil, desde a campanha 2006, 2005, 2006, a gente não tem uma expansão tão pequena de área, o que reflete custo de produção principalmente. E a ProSoja Mato Grosso do Sul, ela lida com esse produtor diariamente, visita essas áreas de produção. Um produtor que está encerrando, né, praticamente encerrada a colheita do milho. Uma colheita do milho que veio muito bem, né, veio bem cheia, e que sucedeu uma safra de soja na campanha atual, 24-25, que sofreu consequências climáticas. E aí teve um peso ali sobre produtividade. Então, tendo em vista o que aconteceu no desenvolvimento da safra 24-25 e os custos mais altos da 25-26, além dos desafios, né, de comercialização, como é que está o ânimo desse produtor de soja? Bom, a gente fala que o produtor está bem atento a tudo. Então, agora, cada momento de desconto, tanto na venda, no início dessa safra, como a questão de insumos, avaliando muito bem o que vai ser colocado a campo,
Isso mexe tanto no bolso do produtor, né? Porque a principal ponto é a relação de troca, né? Entre o valor e o custo. Esse é o grande ponto do produtor e esse momento de safra a gente entende que ele vai mudar a metodologia, vai ser uma produtividade aí com menos tecnologia empregado ao campo. Eu acredito que o produtor está segurando um pouco os seus investimentos, ele está deixando de fazer uma abertura diária a mais, ele está deixando de colocar o melhor fertilizante e está tentando procurar aí saídas para que não aumente seu custo de produção. Então, até diminuir a aplicação pode diminuir durante essa próxima safra. No entanto, o produtor está agora mais preparado. Então, a gente sente que o produtor ele vai escalonar bastante o seu plantio em várias datas para que ele não pegue toda essa oscilação que tem do clima no estado do Mato Grosso do Sul. O grande ponto que a gente tem aí de alerta é a temperatura, que pode ser bem próximo o que registrou na safra passada, 1,5 grau a mais. Então, isso daí é uma preocupação. É 1,5 grau a mais com mais precipitação ou uma precipitação parecida? Não, é questão de temperatura. 1 grau a mais de temperatura. Sim. Então, isso daí a gente vai ter uma evaporação do que cair de chuva muito mais rápido, né? Então, mesmo chovendo mais, você tem essa perda. Isso, exatamente. A gente tem essa preocupação. O que decide a safra do estado do Mato Grosso do Sul são os meses de dezembro e janeiro. Então, a gente analisando isso, a gente pegou o prognóstico de Colômbia, que traz aí do IRI um prognóstico já mais antecipado sobre o que vai vir no futuro. E ele traz aí um pouco da melhora nesses meses de dezembro e janeiro de precipitação. Então, a gente acredita que ele vai ter um acumulado melhor nesse período. Então, eu acredito que pode ser uma boa safra. Tem chances ainda de ser uma boa safra, a safra 25-26 de soja. Muito bem, então as precipitações, né, as percepções são de que a gente tem uma safra 25-26 melhor, né, pelo menos um pouco mais tranquila ou menos nervosa do que a 24-25 no campo. Em relação à comercialização, a gente está com uma comercialização muito atrasada por parte do produtor brasileiro, aqui o sul-mato-grossense também. Né? E tem esse desafio, né, caso esse acordo dos Estados Unidos e China venha, a gente vai exportar pelo menos uns 10 milhões de toneladas a menos. O produtor rural tem colocado isso na ponta do lápis, pessoal que é associado à ProSoja, a respeito de travar negócios, de buscar pelo menos cobrir esses custos de produção desta safra atual, seja através do barter, seja através da venda antecipada? Olha, tem o costume, mas não é a grande maioria. A gente tem praticamente agora travado, né, praticamente 20% comercializado a safra 25-26 no estado de Mato Grosso do Sul. Eu acredito que o produtor ainda não está bem atento, né, a essas novas mudanças. Eu acredito que também possa diminuir essa compra da soja no nosso estado, no Brasil inteiro. Eu acredito que o rumo certo para que a gente não sofra tanto com essa parte de comercialização é que a gente comece a vender o subproduto. Isso daí está sendo uma atenção em toda a cadeia, né? A ProSoja, a Embrapa, todo trazendo esse fortalecimento para que o produtor invista na parte granjeira, na parte da pecuária, na questão de transformação desse produto. Então, o subproduto trazendo esse valor agregado muda toda a dinâmica da cadeia. Então, a gente fica menos na mão de compradores externos e a gente acaba movimentando isso dentro do mercado nacional. Eu acredito que essa nova estratégia. Então, o produtor já está começando a pensar nesse novo modal aí de cada vez mais industrializar. O estado do Mato Grosso do Sul já está bem evidenciando isso na questão do milho. A gente tem praticamente 6 milhões de toneladas que fica no estado do Mato Grosso do Sul. Teve uma mudança nos últimos 5 anos. Antigamente, a gente praticamente ficava 30% da nossa produção no estado e o restante ia para exportação ou para outros estados. Isso mudou. Agora, assim, a gente está trazendo uma mudança e inverter os papéis. Então, hoje 70% fica no estado e 30% vai para exportação e para outros estados. Muito bem, Balta. Balta, nós temos 1 minuto e meio só de programa. E já que você pegou e falou a respeito desse processo de industrialização, nós temos saídas muito importantes. Se a gente pegar o cereal, o milho ele ganhou uma demanda a mais
né, uma demanda muito importante com as usinas de etanol com base de milho. Além disso, tem as demandas internas, cadeias integradas, cadeia de pecuária de corte, que utilizam o milho. Enfim, a gente tem visto ampliar essa utilização do cereal. Esse é o caminho, né? Você ter produtos industrializados, gerando inclusive emprego, trabalho e renda dentro dos estados, não só do Mato Grosso do Sul, mas dos outros estados produtores? Com certeza, esse é o caminho, não tem como fugir. A gente já entende que isso daí é uma preocupação de todos e o governo do estado está trabalhando para isso. A gente reforça que o estado mudou muito nos últimos 5 anos e não tem um caminho para solucionar a venda de melhor qualidade ou de agregação de valor à soja, ter demanda, se não ser a industrialização. Então, o grande ponto do estado é fazer essa mudança. Então, acredito que a gente está se preparando, a gente tem até uma esmagadora para sair na Viraí. Então, 2025 foi anunciado. Acredito que isso daí fortalece. A granja tá evoluindo no estado do Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem aí novos pontos e acredito que essa é a saída, sim. Com certeza é a melhor saída. Tá certo. Gabriel Balta, coordenador técnico da ProSoja Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua participação aqui no Agro é Massa. Eu que agradeço. Até a próxima.